Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós iremos tratar das artes plásticas que marcaram o século XX e XXI. O concretismo foi uma estética que marcou logo o início da segunda metade do século XX, rejeitando a arte figurativa e trabalhando com formas geométricas, linhas retas e curvas. Ele acabou por influenciar e muito não só a questão do design de época, mas também a arquitetura. Basta pegarmos, por exemplo, o plano piloto de Brasília, do Lúcio Costa, do Oscar Niemeyer, e notaremos a influência marcante dessas formas geométricas dentro da composição, não só do plano piloto, mas também dos prédios que marcam a estrutura do judiciário, do executivo e do legislativo dentro de Brasília. Assim, comecemos a analisar algumas obras que marcam o concretismo. Por exemplo, número 237 de Judith Lound. Notamos aqui a presença de quadros dentro de uma diagonal que vai da esquerda para a direita, que vão ampliando-se em retângulos, e dentro dessa sobreposição de imagens, há também a presença de linhas curvas em 90 graus, onde da direita para a esquerda, nós temos a presença de tonalidades mais quentes, que é o vermelho, até chegarmos em tonalidades mais frias, como o laranja. Em Ideia Visível, do Valdemar Cordeiro, ele faz uma contraposição de linhas que gera uma ideia de um espectrograma, se formos olhar bem ao seu centro. Em Concreto, do Geraldo de Barros, temos um fundo negro e ele coloca dois losangos brancos com cantos diferenciados, ora um vermelho e um verde. Assim, ele acaba por contrapor planos distintos e gerando uma noção de movimento, haja vista que os ângulos vermelho e o verde, eles são diferentes. O neoconcretismo foi exatamente uma rejeição ao aspecto frio do concretismo, ao aspecto mecânico que estava sendo gerado. Aqui, o Ferreira Goulart, a Lygia Clark, o Elliot Sica, que são os artistas mais representativos desse momento. O Goulart rompe com o grupo concreto e lança o manifesto neoconcreto. Ele acaba, de certa maneira, por buscar uma maior subjetividade e uma maior interatividade dentro da obra de arte. Desta maneira, vamos perceber uma inovação significativa, principalmente trazida por Lygia Clark e Elliot Sica, onde a relação do público com a obra de arte, ela não se dá apenas de uma forma passiva, mas há uma interação entre ambos. Dentro dessa concepção, a gente começa a analisar algumas obras do neoconcretismo, e começaremos exatamente pelo senhor Ferreira Goulart. Neoconcreto número 8. Não só o neoconcreto número 8, mas como também neoconcreto número 1, há uma contraposição de planos que se cortam tanto na vertical como na horizontal, gerando formas dentro do cotidiano. Em neoconcreto 8, há uma sugestão, por exemplo, de uma taça em meio a um bule aproximadamente ali sugerido, de amarelo, né, com outras formas relacionadas ao universo da boêmia, como aqui também em neoconcreto 1. Há a sugestão, por exemplo, de jarras, taças e porta-cervejas dentro de uma noção espacial bidimensional. Já Elliot Sica, ele foi um artista muito polêmico, no sentido de que ele vai revolucionar a concepção de arte. Em Núcleo NC6, obra de 60 a 66, o Hélio ele cria uma ideia de o espectador entrar na obra de arte, criando assim a noção de que o espectador ele passa a interar a obra em si. Como percebemos, por exemplo, em relevos espaciais. São várias peças geométricas penduradas, dispostas em um espaço, elas estão com a ideia de estarem soltas, flutuando, e o espectador ele entra à vontade. É esta movimentação do espectador e a interação com estas formas
que acaba gerando uma experiência única dentro deste conceito artístico. Em Tropicalia, nós temos aqui os painéis número 2 e painel número 3. E o Hélio Oiticica, ele fez aqui uma simulação do Morro da Mangueira. É uma obra muito sensitiva, porque quando você chega aqui, a primeira coisa que tem é um aviso: tire os calçados. Então você pisa na areia, você pisa no granito, como se estivesse subindo um morro. Temos aqui painéis com estampas um tanto quanto cafonas e chapadas. E essa contraposição do cafona com o chique, do moderno, do tropicalismo, é que vai realmente influenciar Caetano, Gil, Torquato Neto a colocarem o nome do movimento tropicalismo, Tropicalia, em relação exatamente a esta peça do Hélio Oiticica. Mas ali no painel 2, mais adiante, nós temos uma espécie de box, e lá tem uma frase: a verdade é um mito. Nesta outra peça, ele pegou aqui uma imagem de um bandido que foi morto num tiroteio com a polícia, chamado na época de Cara de Cavalo. Essa é uma imagem retirada dos jornais, que ele pintou em silkscreen e botou: seja marginal, seja herói. Entenda bem, nós estamos na época da ditadura militar brasileira. Quando ele fala seja marginal, seja herói, ele está fazendo uma alusão à cultura marginal, à literatura marginal, ao cinema marginal do senhor Rogério Sganzella, por exemplo, do senhor Ivan Cardoso, do senhor Rogério Mujica Muniz, que é o Zé do Caixão. Então você tinha toda uma cultura marginal, uma poesia marginal do Torquato Neto, uma contracultura do tropicalismo. Então, ser marginal aqui nesse contexto significa se contrapor a essa ditadura militar brasileira de época. Os parangolés do Hélio são muito curiosos porque eles quebram todo o conceito artístico. Se, de certa maneira, eu já estava entrando nos painéis do Hélio Oiticica, agora eu visto a obra de arte. Os parangolés eram roupas, eram plásticos, tecidos, muitas vezes com textos, muitas vezes com imagens que faziam referências à questão, por exemplo, da crítica à censura, da crítica ao autoritarismo. Então, ele utilizava a obra de arte também como um viés social e político. Por exemplo, aqui nesse parangolé capa 12, vestido por Nildo da Mangueira em 67, notamos que ele tem aqui, ó, eu incorporo a revolta, satisfação popular, marcada exatamente pelos conceitos de exclusão, de miséria, de abandono, onde esta revolta ela está incorporada tanto no ser como na arte também. No outro exemplo, nós temos Caetano Veloso vestido um outro parangolé. Então os parangolés do Hélio Oiticica, eles criaram uma concepção muito interessante, onde a arte agora passa a ser não só uma integração com o ser, mas ela também passa a vestir o ser. Em Cosmococa CC3, ele fez aqui uma experiência muito curiosa. Primeiro, ele colocou terra na sala, ele depois encheu de balões. Você tem uma música alucinante que está tocando, e projetores projetam a capa de uma biografia da Marilyn Monroe. O nome Cosmococa faz referência exatamente à cocaína. Se nós observarmos essa imagem que é projetada frontalmente, a gente vai perceber que ele acabou colocando traços brancos, fazendo uma referência à cocaína, mostrando exatamente os bastidores do que seria o mundo pop. Lembra um pouco até mesmo os conceitos do pop art. A imagem que é projetada para o público e a imagem privada. A Lígia Clark, com seus dobráveis, ela acabou trazendo algumas interações com o público bem curiosas. Por quê? Vejamos. Ora, eu tenho uma peça. Esta peça ela é me oferecida. Então eu interajo mexendo e alterando a disposição dessas partes. Assim, eu acabo sendo coautor da obra de arte. Essa interação fazendo com que o espectador não só interaja com a peça, mas também acabe modificando-a e dando uma coautoria, é algo bastante relevante não só para a época, mas para os dias atuais, sem dúvida nenhuma. Então a Lígia, nesse sentido, ela criou uma série de dobráveis, alguns que lembram animais,
outros que trabalham com formas geométricas, que contribuíram de uma maneira significativa de como o público interage e percebe a obra artística. Um grande abraço e fiquem com Deus.